Glória a Deus. Vocês estão bem? Vocês já notaram como o tempo está correndo? Estamos hoje de novo sentando na mesa com Jesus. Hoje é culto de Santa Ceia. Eu estou com o olho inchado de chorar, mas é da presença. Aliás, ultimamente eu estou muito chorona, né? Porque é aquele louvor que foi pregado aqui. A sede e a fome todo dia de querer mais de Deus. Eu já começo essa pregação hoje dizendo que Jesus está às portas. Não há mais tempo, queridos, de brincar, de ser crente. Hoje é um culto de reflexão, porque o apóstolo Paulo nos ensina na Santa Ceia a analisarmos a nós mesmos. Então, eu quero pedir que todos vocês hoje, porque essa ministração, sabe o que é o Espírito Santo dizer? Eu quero que você pregue isso. E eu estou, desde ontem, meditando nessa palavra e chorando. Me autoanalisando e chorando. Porque muitos estão longe, muito longe. E eu quero falar hoje primeiro sobre uma pergunta. Você quer viver uma vida cara ou uma vida barata? Quem quer uma vida barata, levante a mão. Quem quer uma vida cara? Mas eu quero te dizer que isso tem um custo. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Lucas 14, 25. Eu sei que eu tenho sido muito zelosa em subir aqui nesse altar, direcionada pelo Espírito. E a gente que é espiritual, que é conectada, a gente sabe quando um pregador está aqui em cima, pregando só mais uma mensagem. Ou foi buscar na fonte o que Jesus quer dar, trazer para os nossos corações. É por isso que quem alimenta o rebanho é o pastor. Não é os pastores itinerantes que passam. A palavra é gostosa? É. Uma palavra evangélica, né? Que o evangelista traz é gostoso? É. Mas não te sustenta e nem muda a tua história. Então já vai um recado para quem só quer vir para a igreja quando é pastor de fora. O alimento do pastor de fora só vem confirmar aquilo que o Senhor já tem colocado na mesa. E principalmente culto de Santa Ceia. Então, acredite quando eu te digo que o Espírito Santo disse, prega isso. Então vamos ler. Milhares de pessoas. Lucas 14, 25. Milhares de pessoas, muitas pessoas, acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se a esses milhares de pessoas, a essa multidão, Jesus declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode. Não pode. Não pode ser meu discípulo. Não tem como ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e vem após mim e segue-me, não pode ser meu discípulo.
Porquanto, qual de vós, desejando construir, diga comigo, construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo, diga comigo, o custo do empreendimento. E avalia se tem os recursos necessários para edificá-la. Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem, inacabadas, zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000. Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Versículo 33. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar, diga comigo, renunciar a tudo, a tudo, a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Pai, eis aí a tua palavra. Espírito Santo, estamos com o coração aqui aberto para receber, Senhor, tudo que o Senhor quer falar conosco. É culto de Santa Ceia, é o culto aonde o Senhor nos manda nos autoanalisarmos. E eu te peço, Espírito Santo, começa um trabalho agora dentro de cada um de nós, como o Senhor começou dentro de mim. Que nós possamos agora, Senhor, nos desconectar de todas as nossas dores, de todas as nossas emoções, de tudo aquilo que tenta atrapalhar, Senhor, a nossa alma de receber essa palavra hoje. Só o Senhor, Espírito Santo, é quem convence. O homem não pode, eu não posso, só o Senhor. E eu te peço encarecidamente, humildemente, com temor e tremor, ajuda-me, Jesus, a transmitir que essa verdade venha falar aos nossos corações, como um dia falou comigo e está falando. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda. Podes assentar. Quanto custa a vida que nós queremos viver? A vida que você vive, e eu peço que preste muita atenção, é a vida que você está pagando para viver. O comando de Jesus, quando esteve na terra e chamou os discípulos: olhe para mim, não olhe para nada nem para ninguém. A ordem de Jesus foi: fazei o quê, crente? Evangélicos? Crente? Evangélicos? Fazei discípulos. O chamado de Jesus para a igreja, para nós, para os discípulos, é fazer discípulo. É multiplicar quem você é. Eu sei que estamos ouvindo muito o evangelho de riquezas, de promessas, e o evangelho é completo. Eu já quero te dizer, o evangelho é completo.
Mas nessa passagem aqui, a gente fica claro, deixa claro aqui, que milhares de pessoas, uma multidão, sempre acompanhava Jesus. Aonde Jesus estava, tinha multidões. Mas em certo momento, Jesus dirigiu-se neste momento à multidão. Vejam só que ele, nesse momento aqui, ele não para falar com os discípulos. Ele falou agora para quem? Para a multidão. Nessa passagem aqui, os discípulos já tinham entendido o que é andar com Jesus. Mas ele fala aqui para a multidão. Se alguém deseja seguir-me. E ele fala sobre o amor às pessoas mais importantes ao nosso redor. Pai, mãe, filho, marido, esposa, irmãs. Mateus vai muito mais além quando ele diz assim, e bens, e propriedades. Ele faz uma promessa que ainda nesta terra receberiam 100 vezes mais, mas eu não quero me ater hoje aqui, até porque Deus não mandou. Mas existe uma promessa bem clara, bem explícita, quando Jesus em João 10:10 diz, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas ele deixa bem claro, aleluia, aqui agora nessa passagem, que existe um preço a se pagar. Então eu quero deixar bem claro o que Jesus está falando, é para a multidão, diz assim, multidão, me seguir, não é como vocês estão pensando não. Existe um preço a se pagar para ser discípulo. Diga para quem está do teu lado, para ser discípulo, tem um preço a pagar. Porque discípulo tem vida cara. A proposta de Jesus é para que o discípulo venha usufruir tudo que ele veio nos dar. E o preço é alto. E aqui, olhe para cá. E aqui eu não estou falando de salvação, até porque salvação, Jesus pagou o preço. Eu não estou falando só de salvação. Eu estou falando de você verdadeiramente ser um discípulo. Por isso que eu comecei dizendo que ser discípulo não é ser crente. Crente até o diabo é. Ser discípulo não é ter título de evangélico. Ser discípulo não é só se batizar nas águas, é muito mais além. Diga para quem está do teu lado, tem preço, e o preço não é pequeno, mas a recompensa é gloriosa. Tem recompensa. Então, ele está falando para a multidão. A primeira coisa que nós vamos entender aqui é que para ser discípulo tem que amar a Deus. Pergunta que não quer calar, você ama Jesus? Eu perguntar de novo. Você ama Jesus verdadeiramente? Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos os homens se tornariam amantes de quê? De si mesmo. As igrejas estão cheias de pessoas sem entender o que é viver o evangelho. O evangelho é Jesus no centro, é cristocêntrico. O evangelho não é venha que eu vou te abençoar, que você vai viver milagres. Isso é para multidão, não é para discípulo. Que a multidão seguia, aí a Bíblia diz, e Jesus curava o cego, aí Jesus curava o paralítico, aí Jesus fazia o surdo ouvir, mas é só milagre, é momentâneo, passa. Então eu quero falar, irmãos, que o primeiro passo para ser discípulo é amar Jesus.
É o amor. É um amor a Cristo. Agora, como é que eu amo uma pessoa sem conhecer? Porque amor nenhum, relacionamento nenhum é sustentado com entusiasmo e paixão só. Porque a paixão passa, o entusiasmo passa. E o que é que sustenta? Diga comigo, é o amor. Aí vai um recado para os cônjuges. Você verdadeiramente ama o seu cônjuge, porque quem não ama a si próprio e não ama Jesus, não pode amar ao próximo. Quando Jesus diz, quem não deixar, quem não amar mais a mim, sabe por que ele diz que para ser discípulo tem que primeiro amar a ele acima de todas as coisas? É que nós venhamos entender que é nessa transformação que eu vou aprender a não ser mais dependente de pessoas. Quando eu dependo só de Jesus, quando eu amo Ele acima de todas as coisas, eu paro de cobrar mais das pessoas. Aí eu saio de um lugar de dependente, aleluia, e passo a ser discípulo, porque o discípulo dá, o discípulo ajuda, sem esperar nada em troca, porque ele abunda em todas as áreas. É discípulo. Quem está entendendo? Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, essas pessoas não podem te decepcionar, porque vai passar por decepção. E as maiores decepções não vêm de longe, vêm de perto, vêm de dentro. Agora, quando eu sou discípulo e amo a Deus acima de todas as coisas, as pessoas não vão ter poder de me ferir, porque o amor a Jesus me blinda. Diga para quem está do lado, o amor a Jesus vai te blindar. Aí depois ele diz, depois de me amar acima de tudo e de todos, depois de me amar acima de pai, de mãe, de esposa, de filho, de irmão, de irmã, até mesmo até a sua própria vida. Por que eu tenho que amar a Deus acima da minha própria vida? Eu tenho que estar disposto, discípulos está disposto a morrer por amor a Cristo. Presta atenção que tem uma diferença aqui. Por amor a Cristo. Agora vem cá, tem um bocado de gente dizendo, eu estou disposta a amar a Cristo. Aí quando o cônjuge não corresponde às suas expectativas, você quer abandonar. Quando a igreja, o pastor não atende às suas expectativas, você quer deixar de ser crente. Você ama Jesus mesmo? Quando o seu filho não realiza os sonhos seus, você diz, meu filho, irmãos, eu vou abrir meu coração, porque quem me conhece sabe que eu sou transparente. Quanto eu errei com meus filhos. Eu olhava meus filhos e disse, só está bom para mim se estiver no altar. E por mais que ele se esforçasse, não, só está bem se for no altar. Eu mudei minha mente. Não é nada sobre mim. Hoje eu fiz uma declaração essa semana para meu filho. Disse, você me dá muito orgulho. Meu filho, eu vou falar que mesmo foi promovido a gerente de uma empresa grande, de porte. E o que falaram e botaram, ele mandou para mim os diretores dizendo, você é um orgulho. Você vai longe, jovem. Aí eu disse, eu tenho sido ingrata com meu filho. Estou confessando o meu erro. Liguei para ele, filho, eu tenho muito orgulho de você. Não é porque você não está realizando o meu sonho de ser um grande... Eu sei que é o sonho de Deus.
Mas Deus é Pai, meu amor. Eu tenho declarado que os meus filhos serão poderosos na terra. E eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Jesus falou comigo. Eu estou orando, né? Pela minha. Aí o Senhor disse assim: nunca mais. Aí eu fico dizendo: você precisa mudar, você precisa. Aí o Espírito Santo, eu amo Ele. Você vai aprender uma coisa. Quando você estiver orando e intercedendo por alguém, você não pode mais liberar os defeitos dela, porque senão você desfaz a oração. Você já tem que orar e ver aquilo que você está orando como se já tivesse acontecido. É verdade, papai, é verdade, Senhor, acabou. A gente falha. Porque a gente quer depositar no nosso filho aquilo que a gente acha que tem que ser. Mas graças a Deus que Deus é Pai. Ele realiza sonhos. Ele realiza projetos. E eu vou dizer para alguém aqui, antes de você ficar só pensando no seu pai e sua mãe, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe o que ele diz a mim? Eu reconheço que tudo é Deus na minha vida. Deus é Pai. Deus é Pai. Então eu quero falar, nesta manhã, que é manhã de Santa Ceia, sobre essa reflexão. E eu quero falar. Eu estou sentindo muito o Senhor aqui. Espírito Santo. Sobre alguns custos que nós temos que pagar para ser discípulo. Vou reiterar o que eu falei. Ser discípulo não é estar no meio da multidão. Existem dois lados. Você vai aprender nesta manhã aonde você quer estar e a vida que você quer levar. Porque eu vou ser enfática em dizer a você: se você está na presença do Senhor, só buscando vitória, vitória e vitória, você não entendeu ainda que você só vai viver de milagre. E milagre é momentâneo. Você vai aprender nesta manhã que ser discípulo vai muito mais além. Primeiro custo que tem que se pagar, diga comigo, é o custo da primícia. Jesus coloca claro, se ele não estiver em primeiro lugar, ou no primeiro plano da sua vida, ele não está em nenhum. Ele diz bem claro aqui: tem que me amar acima de tudo. E tem muita gente que está em Jesus e Jesus está longe. Ele não aceita estar em segundo, terceiro, nem quarto lugar na vida de ninguém. Se ele não estiver no primeiro lugar, se ele não for primícia na sua vida, ele não é nada. Você só vai ser mais um no meio da multidão. Discípulo não vive na multidão. Discípulo vive à sombra de Jesus. É por isso que a promessa é para quem é discípulo. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é aquele que visita. Diga para quem está do teu lado, tem que morar. Ele tem que ser primícia na sua vida, em primeiro lugar, ele em tudo. É por isso que ele diz, quem quer vir a mim, acabou. Diga comigo, primícia. Segundo custo, diga, é o custo sacrificial. Diga, sacrificial. Por ele ser o primeiro, ele é digno de todo sacrifício.
Uma vida com Jesus é sacrifício. Ter uma vida com Jesus tem que haver sacrifício, querido. Romanos 12, isso deixa bem claro. Coloque aí Romanos 12, 1. Paulo, ele não está pedindo, não, ele está rogando. Sabe o que é rogar? Pelo amor de Deus, entendam. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como que um sacrifício vivo, santo e agradável. Peraí. Sabe o que significa? Não é vir para a igreja, eu estou vindo a pulso. Estou vindo para a mulher não encher o saco, o homem não encher o saco, para a pastora não me encher o saco. Não. É ter prazer. É de acordar o domingo de manhã, pode ter o maior banquete, pode ter a maior festa, pode ter a maior família. Nunca em 30 anos que eu vou fazer de convertida, eu deixei de vir para a igreja dia de domingo por causa de quem quer que seja. Recebi visita, dia de domingo tem que ir comigo para a minha igreja. Se não quiser, fica em casa só. Mas em primeiro lugar, é o meu Jesus. Foi Ele que deu a vida por mim. Sacrifício vivo. Sacrifício já está dizendo. Morto. É por isso que ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Sacrifício. E carregue a sua cruz. Eu sei que tem cruz de madeira, de bronze, de prata, de ouro, né? Bota no pescoço. Não é essa cruz. Cruz não é seu filho. Esse menino é minha cruz. Não. Cruz não é seu marido. Você é minha cruz. Não. Não é seu vizinho. Não é esse colega de trabalho. Cruz representava o quê? Morte. E morte do alto grau maior. É aquele que não era merecedor de nada. É o maior espécie de degradação. Era alguém morrer na cruz. Quando ele diz negue a si mesmo, reconheça que você não é ninguém. Pegue a sua cruz. E ele diz assim, ó, é todo dia. Não é hoje eu faço e amanhã não. É todo dia carregando ela, dizendo eu não sou merecedor de nada. É matar a sua carne todo dia, as suas vontades, o seu eu. Não pode ser discípulo cheio de si. Tem que ter sacrifício. Vive agradável a Deus. Esse louvor aqui eu me derramei. Aquele louvor que diz, eu quero ser uma canção nos teus lábios. É Jesus olhar para você e dizer, eu tenho prazer na vida dela. Irmãos, tem igreja que Jesus não entra mais. Tem igreja que Jesus está na porta. Porque o que está imperando é o homem. Venha e mude a sua história. Venha e seja rico. Venha e cadê a cruz? Carrega a sua cruz todo dia. Negando a si mesmo. Tem que ter sacrifício. Não adianta você dizer que quer ser um discípulo e querer viver a vida que você quer viver. Tem que ter uma mudança, uma transformação. É todo dia, as situações vão surgir. Não, hoje eu não posso ir. Mas eu não poderia ir não, mas eu vou fazer sacrifício. Eu vou fazer por amor a Cristo. Terceiro, porque Ele é a primícia da minha vida. Porque eu entendi que ser discípulo é viver em sacrifício. Aí o terceiro custo é o custo da disciplina. Diga comigo, disciplina.
Ser discípulo tem o custo da disciplina, irmãos. Se você tem um sonho de ser médico, se você não disciplinar a sua carne, as suas vontades, e entender, eu tenho que estudar mais do que todo mundo. E tem mais, se você quer ser um médico, e que seja um médico bem-sucedido, você não pode nem se dar ao luxo de fazer parte da média. Deixa eu dizer algo. O que Deus tem para mim é de sair da média, irmãos. Então você tem que ter um custo a pagar, sim ou não? Tem gente, tem jovem que diz, eu tenho um sonho de ser médico. Qual é o preço que você está pagando? Qual é o preço que você está pagando? É o que o meu filho me disse, eu estou pagando alto preço hoje. Porque eu quero ter uma vida, um futuro caro. Eu disse que esse custo não leve a sua família, pelo amor de Deus. Não, minha mãe, eu sei que tudo tem a hora determinada e é verdade. Tem gente que quer carro novo, casa nova. Oh, glória, é promessa de Deus que eu vou... Oh, aleluia. E qual é o custo que você está pagando? Coisa boa tem um custo, meu filho. Não, porque agora eu vivo por fé. E ainda tem muitos pecadores que chegam, eu vou na concessionária sem dinheiro nenhum. Boto a mão, é meu. Deus faz. Mas vai ver o custo que ele está pagando de entrega no altar. Para ser direcionado pelo Espírito. Porque se você vai fazer isso, se ser direcionado pelo Espírito, você vai passar ridículo. Você vai passar vergonha. Que é isso, pastora? E a fé? A fé tem que ser inteligente. Disciplina. Precisamos ser disciplinados se queremos ser discípulos. Ler Bíblia todo dia, orar todo dia. Jejuar, tem crente que não jejua. Discípulo não pode ficar sem jejuar. Quem não jejua é a multidão, só quer milagre e não quer o preço. Quem está entendendo? Pastora, que palavra é essa? Pacoto disse, é essa que Deus me deu. Aprenda a ser discípulo. Quem não tem disciplina, não teve disciplina na vida secular, para ter disciplina de discípulo, querida, não vai ser fácil não. É se desconstruir. Quem está entendendo? Tem gente que nunca obedeceu pai, mãe. É por isso, vai lá o recado aí para quem tem filho pequeno. Aprenda desde cedo. Tem que arrumar a cama, levante e arrume. Tem que lavar seu prato, levante e arrume. Irmãos, como eu errei muitas vezes com os meus, sabe por quê? Sempre tive empregada, secretária dentro de casa. E nunca cobrei isso deles. Só cobrava dia de domingo. Mas vai um recado aí. Quando você disciplina seu filho pequeno, você está fazendo um homem e uma mulher de sucesso. Porque a disciplina leva o homem a ser e uma mulher a ser de sucesso. É porque eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de lavar, eu não gosto de varrer casa. Vai ser disciplinado. Não gosta, mas faz. Quarto preço. O preço do tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ir para a igreja. Eu não tenho tempo. É muito trabalho, pastor. É muito trabalho. Ei! Decida em que lado você quer estar. Ou no meio da multidão. Ou ser um discípulo. Porque existe o custo do tempo. Aliás, há tempo para todas as coisas. Porque Ele é a primícia. Você tem que entender que o tempo precioso seu é para Ele. Aí se ilude dizendo, não, pastora, eu estou com Jesus, não estou indo para a igreja não, viu? Mas eu acordo de manhã, é Jesus. Se eu vou almoçar, Senhor, obrigado. Eu estou com Jesus, tá não.
ele não é sua primícia ainda. Você não está pagando o custo do sacrifício. Você não está disciplinado. Portanto, você está no meio da multidão. O preço do tempo tem que ser pago. Até porque se você não tirar tempo para ele, você nunca vai sair do lugar da multidão. O tempo é necessário. Tempo para ler Bíblia, tempo para orar, tempo para ir para a igreja. Quem está entendendo? O preço do tempo. Você tem que entender que ser discípulo requer ter tempo social. Por quê? Você vai fazer uma transformação. Quando eu dou um passo para Jesus, porque Ele é a minha primícia, eu tenho que pagar o custo de sacrifício, eu tenho que pagar o custo disciplinar, e eu entendo que agora o custo do tempo, eu aprendo que eu vou agora desconstruir a minha vida social que eu tinha lá fora, para construir outra vida social que tem aqui dentro. Aí tem gente que tem dentro da igreja e diz, mas não gosto de me relacionar com ninguém. Ainda declara, diz, na igreja só tem gente doente, e você é uma delas. Seja bem-vindo. Aqui chega doente, mas diga, mas não fica doente. Aleluia! Oh, glória! Eu cheguei doente, mas hoje eu sou sarada! Então eu vou entender que eu tenho que aprender a ser social. Sociável. Quinto custo. Custo financeiro. Custo o quê? Vou bulir aqui numa área que, eita, meu Deus. Porque ele é minha primícia. Porque eu entendo que eu tenho que pagar o custo sacrificial. Porque eu entendo que eu tenho que ser disciplinada agora, pagar o preço da disciplina, o preço do tempo. Agora eu tenho que entender. Se ele é primícia na minha vida, ele é primícia do meu dinheiro. Ah, meu Deus. Ser crente não é barato. Futuca aí para quem está do teu lado. Quem disse que ser crente é barato? Quem mora longe, você tem que gastar gasolina todo dia para vir para a igreja, sim ou não? Você tem que ofertar, ter dinheiro para ofertar, sim ou não? Porque isso aqui tudo depende de você, não depende do pastor, não. Aí é com a pastora, não é comigo, não. Quem disse? Depende de você. Bonito, bonita. Ser crente não é barato. Papai do céu sabe disso, mas ele disse assim aos discípulos, olha, quando fores, não leve nada, eu supro tudo. Não leve bolsa, não leve alforje. E vai chegar, diga para quem está do teu lado, você é discípulo? Se prepara que vai chegar de onde você menos espera. Abra a mão. Quem é discípulo? Deus dá enquanto? Está escrito, quem crê comigo, dá glória a Deus. Está dormindo e Deus está providenciando tudo. A Leide já saiu do lugar. Eu estava tão Leide, pregando devagar. Irmãos, eu fiz um exame que a minha vitamina D, a minha vitamina B, a minha vitamina D, a médica disse de 100 está 5. Como é que você está em pé? Como é que você está aguentando? E eu estou vindo assim para o culto de domingo à noite. Só Jesus sabe. Levantar de manhã, só Jesus sabe. Mas o amor a Deus e a obra. Faz isso aqui. Mas já estou. Está tão grave que ela disse, você tem que ir para uma clínica particular tomar injeções. Mas eu estou indo já segunda-feira. Vou ficar... Porque não adianta a gente espiritualizar tudo. Não. Repõe a vitamina aí, Jesus. Repõe a vitamina aí, Jesus. Repõe a vitamina aí, Jesus. Ou então é o diabo, é o diabo. Eu estou sentindo... Não, vai cuidar de você. Pare de ser espiritual demais e vai cuidar de você. Deixa pra lá.
Olha o que Jesus faz. Mas quando eu desço, aleluia, Jesus é bom. Tem o preço. Custo financeiro não é brincadeira. Mas se Jesus está em primeiro lugar, eu vou entender. Olha para cá. Tem gente que quer ser discípulo, mas vive uma vida como se Jesus estivesse em último lugar. Eu me mudo para onde eu quero. Eu vou fazer o curso que eu quero. Tudo. E diz que Deus é o Senhor. Aí congrega aqui na Pituba e vai para depois. Essa daqui, Adriana, comprou um apartamento lá longe. Eu digo, senta aqui. Você é discípula? Me ouça aqui. Não tem como. Que nada, pastora. Eu não tenho problema com isso não, pastora. Posso ir para qualquer lugar. A senhora sabe. Eu nunca vou deixar de ir para a igreja, não. Vigia, terra. Seja inteligente, terra. Você não é de aço. Você é de carne e osso. Tudo na nossa vida tem que ser em torno do nosso propósito com Cristo. Não foi, minha filha? E dei uma palavra. Você vai morar mais perto. Ela não comprou um apartamento, nunca foi morar lá. Volta e diz assim, ele está me ouvindo. Eu nunca fui nem lá, pastora, para não me encantar e sair do propósito. Mas Deus é bom. Ela vai contar o resto que não quer contar ainda, mas quem vai contar é ela. Oh, glória! Tudo na minha e na sua vida tem que girar em torno do propósito de ser discípulo. Se eu congrego na IBVC, isso não quer dizer que eu vá morar na Cidade Baixa. Se você quiser, amém. Mas seja inteligente, para que nada atrapalhe a sua caminhada com Ele. Custo financeiro. Mateus 6,24, vamos lá. A Bíblia diz o que é? Vamos ler do 23. Cadê? Se teus olhos forem... Não, é o 24 mesmo. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou será leal a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Eu vim conversando isso com a pastora no carro. Quando essa revelação chegou em mim, porque anteriormente no 23, Jesus estava falando de preocupação. Preocupação com as coisas deste mundo. E olha, não tem coisa que destabilize mais alguém do que problema financeiro, sim ou não? Ninguém aqui é super para dizer, está devendo, pau quebrando, todo mundo cobrando, tenta tirar a sua paz, é ou não é? Mas quando principalmente quem tem caráter. Quem não tem, está acostumado a dever, não tem nem vergonha na cara, não está nem aí. Mas quem tem caráter, saber que alguém pode estar falando mal de você, pensando mal de você, isso te inquieta, isso te deprime. E eu era assim. Mas quando essa verdade entrou em mim, eu digo, pera ainda, já preguei aqui. Quer dizer que toda vez que eu vivo preocupada com dinheiro, eu estou adorando a Mamon. Eu estou cultuando a Mamon. Meu Deus. E tem dia que o negócio está tão estreito financeiro que você chega aqui, o louvor está pá, e você nem consegue adorar. É ou não é? Sim ou não? Mas aprenda. Toda vez que a dificuldade financeira te tirar deste lugar de paz, quem está sendo o seu Senhor é Mamon. Meu Deus, o tempo não espera. Quem está entendendo? Quando essa verdade chegou em mim, olhe para cá. Tudo mudou na minha vida. Espera ainda, toda vez que eu me preocupo, eu estou saindo do lugar de adoração. Toda vez que eu deixo me consumir por causa de dinheiro, por causa de dívidas, eu estou saindo do lugar de adoração. E isso é um treinamento diário. Porque toda hora vem,
Quem sabe o que é preocupação? Todo mundo aqui. É algo que toda hora vem, ó, na sua mente. E você vai sair desse lugar hoje. O que tem que vir flashes toda hora na sua mente é da palavra. Discípulo não pode viver andando preocupado com dinheiro. Ou você adora a Deus ou adora a Mamon. Até porque se essa situação financeira na sua vida é Deus ainda trabalhando em você. Às vezes é financeiro, às vezes é uma enfermidade. Quem está aqui? Nada na vida de um crente acontece por acaso. E Deus está falando para alguém aqui, está te trazendo para o lugar de ser discípulo. Às vezes é um filho, é um casamento. É Deus querendo te tirar do meio da multidão. Estreito, né, irmãos? Sexto, para terminar. Só faltam 2. Custo organizacional. Você vai ter que pagar o preço, porque Ele é primícia na sua vida. Você entendeu quem é Ele na sua vida. Você vai pagar o preço do tempo, do custo. Agora você vai pagar o custo organizacional. O preço que é necessário para reorganizar a sua vida. Tem que mudar algumas atitudes. Tem que mudar alguns comportamentos. Até porque nosso Deus é um Deus de ordem, de princípios. Quem é discípulo não pode viver no meio da multidão fazendo o que quer, devendo a Deus e o mundo, fazendo tudo errado. Quem é discípulo, sua casa tem que glorificar o nome do Senhor. Quem chega na casa de um discípulo tem que ver, Jesus reina neste lugar. E Jesus não reina na desordem, na bagunça, na sujeira e na imundície. É um custo que tem que pagar para ser discípulo. Já pensou se você chegasse na minha casa e encontrasse imundícia? A história está no altar, pregando, e a casa é assim. Já pensou se eu estivesse aqui no altar com a roupa machucada e mal cheirosa? Eu não estaria condizente com a palavra. O custo organizacional. Não importa como você chegou aqui, se endividado, devendo a todo mundo, mas com maus hábitos, com maus costumes, chegou a hora de mudança. Porque você decidiu sair do meio da multidão. Para de desculpa, eu não consigo, irmão. Eu não consigo. Eu conheço alguém organizado, principalmente quando viaja comigo, como está a mala. Para ser discípulo dói. Para ser discípulo não é fácil, não. 7. Para ser discípulo, tem que pagar o custo emocional. Irmãos, quando você quer seguir Jesus, a sua alma vai relutar. A sua alma vai dizer, fuja, sai daí, para com isso. E negar a alma não é brincadeira, não. Mas você tem que pagar esse custo. Fazer como aquela mulher do fluxo de sangue. Se arrastando, sangrando, mas não deixou o sangramento paralisar ela. Olha para cá. Aqui não é sangramento que eu estou, não, mas quem sabe a vitamina D3, o que é que faz com o corpo? E para completar, está a D3 e a B2. Era para estar em cima de uma cama, eu não estou me sentindo bem. Hoje eu cheguei aqui com aquela... Digo, meu Deus, será? Me deu aí um remédio, eu já tomei, estou aqui. Então, a emoção... Quando falo emoção, queridos, é você viver sempre na contramão dos seus sentimentos. E quando eu estou falando sentimento, não é só dor, não é só fraqueza, não. É coisinhas ainda dentro de você, que te faz você, que lhe mantém na multidão. Mas hoje eu quero profetizar que esta palavra vai te tirar do meio da multidão e passar você para outra margem.
Custo emocional. Você vai ter que dizer não às suas emoções, à sua alma. 7º, o custo da fé. Olhe para mim, viver por fé é fácil, irmão? Oh, desculpa. 8, viver por fé é fácil, irmão? Mas não existe outro meio de você seguir Jesus. Diga para quem está do teu lado. Eu comecei, nem fiz hoje muito, né? Tem que ter fé, irmãos. Discípulo tem que viver por fé. E viver por fé não é tão trabalhar, não é viver dentro de casa preguiçoso. Viver por fé, olha para cá, é andar por cima de uma palavra, é obedecer sem entender, é cumprir, viver sem estar vendo nada e dizer, mas eu creio porque está escrito, eu creio porque está escrito, eu creio porque está escrito, e acabou. É fácil, é? Você está devendo muita coisa e seu dinheirinho chegar e você dizer, primeiro é o dele. É só para quem tem fé. É fácil? É fácil você devendo a todo mundo, como uma vez aconteceu, o Senhor diz, faz um desafio. É só para quem é discípulo. Senhor, esse dinheiro não vai dar para pagar nada. O que é que eu faço? Não está dando. Me dê. É só para discípulo. Quem está no meio da multidão faz isso? Faz não. Quem está no meio da multidão até oferta, até dizima, mas do modo dele. Quando está tudo, a primeira coisa que quem está no meio da multidão faz. O negócio apertou, para de dizimar. Pastor, é recado, é? Eu não sei nem quem dizima, quem não dizima aqui. Não tem um envelope separado e eu fico gravando. Ai, fulano, não tem. Se Deus está falando com você, é porque Deus é onisciente e onipotente. Quem está no meio da multidão, a primeira coisa que fez, apertou no dizimo. Quer que eu lhe diga uma coisa? Olha quanta gente tem na igreja. 10% aqui dizima. E olhe lá. E olhe lá. Mas eu já estou terminando, mas quem está entendendo, dê glória a Deus. Mas eu vou terminar pregando para você o que é que Jesus está querendo explicar hoje. Porque ainda tem gente que não entendeu. Mateus 7,24, bota aí. Passagem que todo mundo conhece. Fala de uma construção, diga construção. A vida que eu vou ter, a vida que eu vou usufruir, depende do que eu estou construindo. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as será comparado a um homem o quê? Sábio, que construiu, diga que construiu. Em outras versões diz que edificou a sua casa sobre a rocha. Continue. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não, pois tinha seus alicerces aonde? 27. 7:27. E caiu a chuva, vieram as enchentes, e caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos. Não, cadê a 26? Ah, sim, é. Bateu, pois todo aquele que... Não, é 27, 28, vá, 27. Bateram com violência contra aquela casa, mas ela desabou e grande foi a sua ruína. Isso aqui é a outra, meu irmão. A 25 e a 26. Está falando aqui sobre duas construções. O que ouve e o que não ouve. O que ouve paga um custo alto. Qual é o custo? Diga assim, ó. Tempo, custo financeiro e esforço. Isso aí é caro. Uma vida cara requer tempo, custo e esforço. É caro. O
caro leva tempo. O caro tem custo. O caro é valoroso. Agora o barato é a mesma construção. É todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. É como que um insensato que construiu a sua casa sobre aonde? E cá. Areia é mais barato, sim ou não? Do que alicerce. Quem já construiu aqui sabe que o custo maior é para onde? Para baixo. Leva tempo, gasta mais, não é rápido. Então eu imagino 2 homens ali construindo, um vai para a areia e o outro está lá cavando. Porque cavar dá mais trabalho, leva mais tempo do que afastar a areia. E quebrar pedra. Afastar a areia e quebrar pedra é mais rápido. A construção, a mesma, diga comigo, é o resultado. As 2 casas foram construídas. A aparência igual. Mas aí a Bíblia diz, e veio o vento. E veio a chuva. E veio a tempestade. O que é isso? Diga, é o dia mau. É as investidas. É os problemas. É a dificuldade. Qual é a diferença? A que demorou mais. A que custou mais. Continuou o quê? De pé. Demorou, mas está de pé. Levou muito tempo, mas está de pé. Me custou alto, mas estou de pé. E o outro, parecia que estava tudo bem. Ó, Bíblia debaixo do braço. Dentro de casa, esquece que tem Bíblia. Batizou, oh glória. E tem muitos aí que não se contentam só no batismo. Não, pastor, eu já quero pregar. Cuidado com a construção. Porque não é como começa. É como você termina. Tem muitas coisas que estão começando aí rápido demais. Tem muitas igrejas que estão lotando aí rápido demais. Mas vai lá, como vai terminar. Porque o problema não é começar, é perseverar. Diga para quem está do teu lado, ei, quem vai fazer você ir até o fim é os alicerces, é o tempo. Aleluia. Tem gente querendo mostrar rápido demais o que não existe ainda. É só aparência. Somos nós que decidimos. E que lado nós vamos estar? Jesus está falando aqui sobre uma multidão. Jesus disse bem claro: a porta é estreita e poucos são que passarão por ela. E a outra, que a multidão passa, é larga. Multidão não tem disciplina, multidão não tem... Olha para cá, Jesus começa a pregar dizendo: é necessário que o Filho do Homem morra. O Filho do Homem não tem onde repousar. Eu vou morrer e ressuscitar o 3º dia. Viver aí ali no Sermão do Monte, o que é necessário? O que a Bíblia diz? Que muitos deram as costas a Jesus. Foi embora. Jesus chega para os discípulos e diz: vocês vão embora também? Aí o que Pedro diz? Para onde nós vamos, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não é sobre ter, é sobre ser discípulo. O evangelho não é só aparecer,
É permanecer. Diga com carinho, é permanecer. Permaneça. Não desista. Está lá fora, tem muitos que dizem, um dia eu estive lá, me decepcionaram. Me decepcionaram. Sabe por que decepcionou? Porque você estava no meio da multidão. A diferença de um discípulo. Tem momentos até que a alma fala até mais alto. Como Pedro. O medo invadiu Pedro. Viu o mestre sendo morto. Sendo preso para ser morto. Aí muitos se apresentaram. Parece com ele. Anda igual a ele. Não conheço. Tem momentos que você nega Jesus. Tem. Mas aqui dentro já tinha a essência de discípulo. Aqui dentro a semente estava lá dizendo: eu não abro mão de você, Pedro. Eu não abro mão de você, Pedro. Eu sei o que tem aí dentro, Pedro. Esse seu sentimento na sua alma não vai te botar no lugar da multidão, Pedro. Eu sei quem é você, Pedro, e Deus está falando com alguém aqui. Eu sei a sua essência, Pedro. Eu sei da sua essência, Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é morto. Ai, ressuscita. E agora está Pedro voltando para fazer o que Jesus já tinha tirado ele de fazer. Que foi o que? Pescar. A palavra de Jesus foi: vou te fazer agora pescador de homem. Ele largou tudo para seguir Jesus. Mas o medo, as emoções, o sentimento fez ele voltar para o lugar da multidão, que só queria milagre. Olha o que Jesus faz. Se apresenta na praia com pão e peixe. Já tem uma palavra aqui profética para alguém que está aqui. Você voltou. Aleluia. Mas Jesus está dizendo: você não vai viver mais de milagre. Você vai voltar para o lugar que é o seu lugar. O seu lugar não é mais no meio da multidão. O seu lugar é ser meu discípulo. Eu sei quem você é. Só que eu quero que você entenda que discípulo, aleluia, tem que compreender que não vai precisar viver de milagres. Para Pedro, que estava pescando, olha para cá. Aquela voz de novo que começou lá no começo, dizendo para os peixes: peixe, não entre nessa rede. Porque eu tenho agora pescar alguns discípulos aqui. Aí a Bíblia vai dizer, né? Que Pedro arrasta e não veio peixe nenhum. Aí a gente conhece a história, a pesca maravilhosa depois. Tá. Agora aqui, em João, aconteceu de novo. Só que Pedro já estava tão envolto de novo no meio da multidão, que jogava a rede e nada apanhava. Ele não entendeu, tem alguma coisa errada, porque na lógica humana, olhe para mim, quando você joga a rede, Deus está falando com alguém aqui, tinha que vir alguma coisa, ou piaba, diga tu pititinga, tinha que vir alguma coisa. O que é que veio? Pedro não teve a sensibilidade de dizer: eu conheço isso, eu já vivi isso antes. Mas às vezes a alma está tão debilitada que esquece tudo. Mas Jesus não esquece o que Ele tem com você, não. Jesus não esquece o que tem com você, não. Aí Jesus diz: ei, cheio, traz um peixe aí. Qual é a palavra dele? Não tem? Aí Jesus dá a direção. Levante a mão para receber a direção de Deus agora que é profético. Se tu ouvir a voz do mestre, o milagre extraordinário vai acontecer. Jesus disse: joga a rede agora do lado direito. E a Bíblia diz que foram agora 156
peixes. Eu não quero dizer, e grandes peixes, eu não quero dizer, entrar nesse detalhe, porque é a quantidade exata de toda a qualidade de peixe, não quero nem entrar nisso. Eu quero dizer que foi tanta que dessa vez nem a rede se... Porque é assim. Eu já quero dizer que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Na primeira quase se rompe o milagre, mas agora o negócio está mais forte. É. Só que quando ele vem para a margem e vê que é o mestre, ele se joga na água e Jesus disse, vem. Já está tudo pronto. E eu quero dizer para você aqui, discípulo, já está tudo pronto. Peixe e pão. Pronto. E o fogo? Ah, e o fogo? Ah, meu Deus, eu vou dizer de novo, e o fogo? O fogo está aceso. Aleluia. Está tudo pronto. A Bíblia vai dizer o que ele fez agora? Milagre não me interessa mais. Deixou tudo para... Quem sabe o custo de ser discípulo não valoriza tanto mais o milagre. Porque sabe que o lugar de discípulo é bem maior e melhor. Saia daqui hoje. Qual é o preço que eu estou pagando para ser discípulo? Eu estou do lado dos discípulos ou estou no meio da multidão? Se eu fosse você, eu ouvia essa mensagem 300 vezes. Qual é o custo que você está pagando para ter uma vida cara? Aí João 10,10 diz, eu vim para que tenham vida em abundância. Entenda que essa abundância só é para discípulo. Não queira o resultado sem pagar o custo. Não queira usufruir do resultado sem ir para o lugar de ser discípulo. Porque a bênção é para discípulo. Aí agora eu vou tirar de discípulo, porque o propósito de discípulo é fazer discípulo. Aí Jesus vem na graça e diz que a herança é para quem? Para filho. Eu vou terminar dizendo o contexto de ser discípulo. É um processo para entrar no reino de Deus. Porque o reino de Deus é para filhos. Mas se eu fosse falar para filhos, você ia entender salvação. Mas você entende que está tudo ligado para outra? Está tudo na mesma ligação? Multidão não é filho. Multidão é multidão. O resultado que Jesus trouxe é para filho. É por isso que a mensagem dele é chegado a vós o reino de Deus. Quem reina, governa com Cristo. Vou repetir. Quem reina, governa e não é governado por sentimento, por emoções, pelo dinheiro, pela indisciplina. Quem reina, governa com Cristo. Aí João 14 eu termino que eu amo dizendo, aleluia. Não turbeis o vosso coração, não turbeis. Não andem preocupados, não se preocupe. Porque eu estou indo e vou preparar-vos o lugar. Aonde eu estiver. Aliás, onde eu estiver não. Aonde eu estou. Vós estarás também. Vou preparar-vos o lugar. E esse lugar é onde? Assentado do lado dele, reinando, aleluia! Você pode dar uma salva de palmas? Diga para quem está do teu lado, você decide ou reinar com Cristo ou estar no meio da multidão. Senhor, estamos aqui, Pai, e debaixo desta palavra que nós ouvimos hoje,
e que tanto falou ao meu coração, porque, aleluia, eu entendo porque o Senhor mandou fazer esse memorial. Esse memorial, o Senhor deixa bem claro, fazer isso em memória de mim. Porque esse memorial nos transporta para a cruz. Nos transporta, Jesus, para o sacrifício que o Senhor fez. E quando nós contemplamos a sua cruz, nós olhamos para nós. E neste momento, Pai, estamos aqui, ceando com o Senhor. E eu quero, Pai, aleluia, partir esse pão, porque está escrito, aleluia, que o que Paulo, declarando que o que recebeu do Senhor, isso também Ele está nos dando, que o Senhor na noite que foi traído, tomou pão e partiu. E o partir desse pão, Senhor, vinha nos mostrar como o seu corpo foi partido e moído, Senhor. Aleluia. Para que nós entendêssemos o que é ser discípulo. Aleluia. Glória a Deus. Diga para sua irmã, vamos sentar na mesa com o Senhor. O braço dela é mais forte. O braço é mais forte. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Jesus. Está vendo esse pão aqui? Simboliza a carne de Cristo. Nós vamos comer ele daqui a pouco. Lembra do sacrifício que foi feito? Lembra? Queria que você fechasse seus olhos agora. Só um minuto de reflexão. Porque a Bíblia diz, Paulo diz, analise-se o homem a si mesmo. Analise nesse momento como está a sua vida. Não é para você deixar de tomar ceia, não. É para você pedir perdão e ver o sacrifício que foi feito por nós. E ele está sentado aqui na mesa neste momento. Foi pregado para ser discípulos. Nós precisamos ser discípulos. E mesmo que venha uma fraqueza, que você negue a Jesus como Pedro fez, no momento certo, volte-se para o Senhor. E não deixe que ninguém lhe tire do lugar de ser discípulos. Aleluia. Pai, está aqui, Senhor, este pão, Senhor, e te rendemos graças por este sacrifício, Pai. Te rendemos graças por este momento, Pai, de sentar à mesa com o Senhor, meu Pai. Obrigado, Jesus amado, por este sacrifício, Pai, que deu sua própria vida, carne, para ser moída, Senhor, para nos dar a vida e vida em abundância. Jesus amado, que este sacrifício venha despertar em nós, Pai, e que nós nunca venhamos negar ao Senhor e voltar para lá fora, para o Egito, Senhor. Meu Pai, que nós possamos nos analisar todos os dias e pedir perdão ao Senhor, Pai. Amém. Pedindo perdão ao Senhor todos os dias para voltar, Pai, para estar guardado nesse esconderijo poderoso que é o Senhor, meu Pai. Por isso que cada um que pegar este pão, Pai, que simboliza a tua carne, se tiver, Senhor, fraco, fortalece. Se tiver com alguma enfermidade, dá, meu Senhor, a cura neste momento. Mas que nós possamos sair daqui, Pai, diferente, com a alegria de te servir, de estar na tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, aqui está o teu sangue, representado por esse sangue, suco de uva. Pai, um dia o Senhor resolveu descer, caminhar no nosso meio, Senhor, trazendo cura, libertação, mas trazendo também do reino dos céus para a terra, Pai. Senhor, nós estamos aqui ouvindo a tua palavra. E hoje essa palavra nos confronta, porque nos perguntamos, estamos como multidão ou como discípulo? O Senhor não veio, Senhor, levar a multidão para o céu.
O Senhor veio pregar o céu na terra para nos fazermos discípulos e nos tornarmos filhos do Deus Altíssimo. Senhor, perdoa nossas falhas, porque negligenciamos muitas vezes a nossa caminhada. Muitas vezes nos preocupamos com tanta coisa que vai perecer, que a traça e a ferrugem irá corroer, Senhor. Mas rendemos graça a Ti, porque estamos sentando à mesa e temos a oportunidade de refletir, Senhor, e nos analisar. Perdoa, meu Senhor, que muitas vezes colocamos tantas coisas como primícia, Senhor. E hoje nós estamos aqui, Senhor, nos rendendo, Te pedindo perdão, Senhor. Nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda nos dias maus, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tanto amor, por tanta fidelidade às nossas vidas, por esse dia, por esse memorial, Pai, de nos trazermos à memória que o Senhor morreu por nós e ressuscitou por nós e tem um lugar nos esperando para sentarmos naquele grande dia com o Senhor. Obrigada, Pai, obrigada. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, teu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado Ele levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Se diga para sempre exaltado é, adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Diga para sempre, e para sempre exaltado é. E para sempre Ele vive, ressuscitou. Se cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, se Ele venceu,
Ele venceu. O Cordeiro. Cantamos aleluia. Sim, aleluia. O Cordeiro venceu. Ele venceu. Se Ele está aqui. Glória a Deus. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nós vamos sentar na mesa para cear. Veio do alto agora. Jesus, na noite que ele ia morrer, ele chama os discípulos. Chamou quem? Os discípulos. Mesmo caminhando com as multidões, mas ele prepara uma mesa e disse aos discípulos: desejei ardentemente fazer essa ceia com vocês. Eu ansiei sentar na mesa com vocês. Ele não chamou a multidão. Ele chamou quem? Eu sei que é difícil para você, até porque nós muitas vezes colocamos uma capa de espiritualidade, mas a palavra vem para nos confrontar, sim ou não? Eu quero, antes de você fazer essa ceia, sentar na mesa, fazer uma autoanálise. Eu não quero que todo mundo venha para frente, até porque vai criar um reboliço. Mas eu quero que você saia do seu lugar e venha para o corredor e dizer: eu reconheço que eu não estou vivendo como discípulo, eu estou no meio da multidão. Às vezes, quando o vento sopra forte, eu tenho vontade de desistir, de parar. Eu entendi que Deus não tem sido a primazia na minha vida. Eu tenho valorizado pai, mãe, filhos em primeiro lugar do que o meu Deus. Eu reconheço que eu estou no meio da multidão ainda, mas hoje eu entendi. Quisera que toda essa palavra todos tivessem entendido. Porque às vezes nós estamos acostumados com Jesus. Vimos para a igreja já no costume, no piloto automático. Sentamos, ouvimos o louvor, ouvimos a pregação e nada muda. Estamos sempre procurando desculpa. É por quê? É por quê? É por quê? Mas eu estou chamando agora. Você que é homem, que é mulher de caráter. Não, caráter não. Todo mundo tem aqui, em nome de Jesus. Corajoso e corajosa. De sair deste lugar e dizer: eu estou no meio da multidão. Eu quero ir para esse lugar de discípulos. Chega de dor. Porque a promessa, o convite de Jesus foi: venham a mim todos vós que estáis oprimidos, cansados, e eu vos aliviarei. Você vai ver no meio dos discípulos muitos que eram doentes. Levi, Mateus, era doente, revoltado. Muitos, mas entenderam o que é ser discípulo e entregaram a vida para Jesus. Eu perguntei a Jesus: Jesus, por que a igreja está cheia de pessoas doentes ainda, Jesus? Porque está no meio da multidão. E no meio da multidão, quando as coisas não acontecem, quando o milagre não acontece, quer desistir. Mas Jesus está chamando aqui nessa manhã para discípulo. Vai para o corredor urgente. Mas não vai por ir dizer: eu reconheço Jesus. Eu vou sentar na mesa agora e quero transformação na minha vida.
Chega de desculpas. Primeiro convite vai para alguém aqui. Você que ainda não se decidiu por Jesus, levante a sua mão onde está. Diga, eu entendi o que é ser discípulo e eu quero. Levante a mão e venha. Aí você não vai para o corredor, você vem aqui para frente. Dizer, eu me rendo a Jesus. Eu me rendo a Jesus e eu confesso que eu só estava procurando um milagre. Eu estava sempre dizendo, Jesus faz, se o Senhor fizer, eu vou te servir. Mas não. É o inverso, venha. Venha que eu vou vos aliviar. Venha fazer parte do meu discipulado. Venha. Você já é crente. Eu estou falando para quem não é crente ainda. Para quem não é crente ainda, e nessa manhã está querendo tomar uma decisão de aceitar Jesus. Você não vai para o corredor, você vem aqui para frente. Se tem alguém aqui. Porque tem mensagem que dá vontade de aceitar Jesus de novo. Diz, meu Deus, eu estava toda errada. Tem alguém aqui que nessa manhã quer confessar Jesus antes de qualquer coisa, antes da ceia começar. O momento é esse. Eu estou lhe chamando para aprender a ter uma vida cara. Não é viver de milagre, porque de milagre Deus te dá um carro hoje, depois você vai vender até esse carro. Mas uma vida cara, não. Uma vida cara leva tempo, leva espera, leva perseverança, mas você vai viver a glória de Deus. E não vai parar em você, meu Deus. E não vai parar em você, porque as bênçãos do Senhor é geracional. É por isso que meu filho dizia, mãe, a luta está travada. Muita gente me criticando porque eu ainda ajudava ele. Eu digo, meu filho, se descanse. Eu creio na palavra, você ainda vai ter para dar. Aí ele disse, um dia eu vou ter prazer de dar um carro zero à senhora. Eu digo, esse tempo está chegando. Eu disse a ele ontem. Está chegando o tempo da promessa ser cumprida. De você dar um carro zero à sua mãe. Porque a palavra de Deus diz que os nossos filhos serão poderosos na terra. Você não entende o que é que você está profetizando na vida do teu filho, não? Tem ninguém, não? Muito bem. Então você que entendeu. Se o corredor do meio não dá, vá para os cantos. Vai para os cantos dizendo, Senhor, eu reconheço que eu estou no meio da multidão. Mas hoje eu vou sentar na mesa, fazendo parte de ser discípulo. Eu abro mão da minha vida. Por amor a ti. Só esses aqui. O restante continua na multidão, né? Beleza. E isso não vai só para... Não, é para liderança também. Porque às vezes tem título, mas está no meio da multidão. Às vezes tem título, mas está no meio da multidão. Tem ministério, mas está no meio da multidão. Quer que eu cite um? Judas. Ninguém gosta de ouvir esse nome, né? Na igreja, né? Judas. Não me chamando de traidor. Era discípulo, mas só de capa. Sim ou não? Então quer que eu lhe diga uma coisa? Eu sou a primeira a dizer, eu preciso a cada dia estar do lado de ser discípulo. Eu sou a primeira da cabeça, porque tudo começa comigo. Olha pra cá. Eu estou aqui todos os cultos, mas eu todo dia tenho que ir para a cruz, porque todo dia Deus está me cobrando mais. Então eu sou a primeira a dizer que eu faço parte desse grupo. Convido a vocês aqui que também Jesus falou com vocês, algum de vocês não vai cear, enquanto alguns aqui não dizem, eu também preciso, pastora. Venha, venha. A hora é essa. A hora é essa. Eu preciso entender o que é ser discípulo. Eu preciso renunciar à minha carne todo dia e toda hora. Eu preciso sair desse lugar. Tudo que eu preciso pra viver. Tá extenso também aqui em cima. Pode descer, para tudo, tá extenso. Pastora, eu só vou me expor. Não, isso aqui é poder. Isso aqui é poder. Isso aqui é o inferno tá dizendo. Chegou a hora de você romper. Para os jovens também, vem, meu filho. Se você entendeu, vem. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui, está dizendo, Senhor, eu não quero mais estar no meio da multidão. Eu não aceito mais, Jesus.
ficar esperando milagres. de Eu não aguento mais ser guiada pelas emoções e sentimentos. Chega! Jesus. Chega! Estamos aqui, Senhor. E eu sou a primeira a dobrar os meus braços no teu altar e dizer: é dia de Santa Ceia. Nós reconhecemos que precisamos de mudança. Precisamos sair do meio da multidão, de ouvir muitas vozes, Senhor. Ir para um lugar de discipulado. E sabemos, aprendemos que o custo é alto, mas vale a pena, porque nós iremos usufruir de tudo que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Pai. Se vez em outra nós queremos voltar para a multidão, Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Eu me lanço aos seus Aleluia. braços. Fala para Ele. Fala para Ele toda a verdade. Fala para Ele toda a verdade. É agora, é agora. Eu me lanço aos seus pés. És tudo que eu preciso pra Reconheça que você não está vivendo a vida ainda que Ele preparou. A culpa é sua. A culpa é sua. A culpa é sua. Levante a mão e declare: a culpa é minha. Se eu não tenho vivido tudo que Jesus preparou para mim. A culpa não é de ninguém. A culpa é minha. Mas eu estou disposto. Diga, eu estou disposto a pagar o preço para ir para o lugar de discípulo. Levante agora onde você está mesmo o pão. Quando eu digo levantar o pão, e que Paulo nos ensina, é quando você levanta esse pão, você entender. Por isso que ele diz fazer isso em memória de mim, o que Jesus disse. Você não precisa carregar essa dor. Eu já carreguei por você. Eu senti na pele por você. É por isso que o Salmo 23 diz: eu tenho águas tranquilas. Eu tenho um refrigério para a sua alma. Mas saia do meio da multidão. Comamos todos. Troque o cálice com seu irmão. Diga para ele: vamos passar para o outro lado. Se todo mundo aqui estivesse no lugar de discípulo, esse lugar aqui não teria lugar mais para ninguém. Vou repetir. Se você estivesse no lugar de discípulo, essa casa aqui já não estava cabendo para tamanha multidão que já estaria aqui, porque você já estaria gerando mais discípulos. Sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Levanta o cálice. Onde está? A Bíblia diz: depois de cear, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Foi pago por vós, foi moído por vós, foi derramado por vós. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Tomamos todos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Pra sempre exaltar. Eu vou perseverar. Eu vou até o fim. Aleluia. Pra sempre Obrigado, Pai. Ele vive. Ele ressuscitou.
Diga pra sempre, pra sempre exaltado é. Pra sempre ele vive, ressuscitou e ressuscitou e pra sempre Obrigado, se tu és obrigado, Jesus. Obrigado, adorado és, pra sempre ele vive e ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Cantamos, sim, cantamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Toda a igreja, pra sempre persevera. exaltado. Não desista. Declare isso. Persevera. Você está no caminho do sobrenatural. Não aceite uma vida barata. O que Jesus conquistou na cruz Ressuscitou. foi caro demais. O que Jesus conquistou na cruz foi muito caro para você trocar e decidir ficar no meio da multidão. Amém? Dá uma salva de palmas para aquele que vive.